Canções dos escravos tornaram-se espetáculos em eventos sociais e religiosos organizados pelos senhores e chegaram a ser cantadas e representadas ao longo do século XIX de forma estereotipada e depreciativa. Olha o problema onde que está. Isso aqui eu vou marcar para a gente discutir. Essa questão é polêmica. Pelos blackfaces dos Estados Unidos e Cuba e pelos teatros de revista no Brasil. As canções escravas, sobre a forma de cakewalks ou lundus, despontavam frequentemente no promissor mercado de partituras musicais, nos salões, teatros e até mesmo na nascente indústria fonográfica, mas não necessariamente seus protagonistas negros. O mundo do entretenimento e dos empresários musicais atlânticos produziu atraentes diversões dançantes com base em gêneros e ritmos identificados com a população negra das Américas. Essa questão aqui, ó, creu. Vamos ver o texto de quem que é. O legado... Ai, Revista Brasileira de História. Temos um exemplar aqui, que inclusive quero fazer um vídeo para vocês de cabanagem, por isso que eu peguei. Absorção de elementos da vivência escrava pela nascente indústria do lazer, como demonstrada no texto, caracteriza como o quê? Então, pegar os elementos da vivência escrava e colocar na indústria, como está no texto, vai se caracterizar como o quê? Por que eu falo que é uma questão que pode ser... Vou explicar por que não é a E. Mas olha só, por que não é a E? Por que não pode ser comportamento xenofóbico? Porque esses escravizados podem ser dali, né? Daquela origem ali, daquele país. Então, xenofobia é o estrangeiro. Então, é um ódio ao estrangeiro. E não necessariamente é o estrangeiro, né? Pode ser da mesma origem, né? Que aí fala da indústria do Brasil e da indústria dos Estados Unidos e de Cuba. Os três lugares tiveram escravizados, né? Tiveram culturas negras escravistas, né? Então, não é uma questão xenofóbica, é uma questão cultural. E por que a apropriação cultural? E aí, por que eu falo que é polêmico, né? Hoje existem muitas essas discussões de apropriação cultural, de que pode, que não pode, não sei o quê e tal. Como a gente estava discutindo aqui, né? E eu até queria saber de vocês. Que eu nunca fiz vídeo de apropriação cultural por causa disso, porque é um negócio que pega, assim. Não é que, por exemplo, eu fazer trança, dread ou o que quer que seja, não é que isso é errado ou eu seja proibida de fazer. É que eu estou me apropriando de algo, de uma cultura diferente da minha, que tem uma história e um processo diferente do meu e que tem um respeito, uma questão a zelar ali, né? Tem gente que encara como errado e tal. Eu acho que, assim, é a intenção que fala mais, né? Então, por exemplo, o texto deixa bem claro qual que é a intenção. Porque quando ele fala ali, a parte que eu grifei ali, estereotipado e depreciativo, é tipo assim, tratar como algo ruim, negativo, inferior, né? Exato, igual usar roupa indígena e fantasia de carnaval, porque carnaval é zoeira. Então você está tratando a questão dos nativos, dos indígenas, como zoeira, entendeu? Não é um personagem fictício, é uma cultura que existiu, que existe até hoje. Então, isso é depreciativo, você está zoando. Sacou? Ah, mas não é a minha intenção. Mas você está zoando. Você está zoando, sacou? E ninguém quer ser zoado. Só que hoje é engraçado, porque as pessoas que... Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas, de novo, mas isso é mimimi. Cara, é mimimi porque não te atinge, né? Porque durante muito tempo, e aí quando eu falo muito tempo,
É muito tempo mesmo. É muito tempo, é tempo pra caralho, entendeu? Durante muito tempo, inúmeras dessas pessoas não tiveram voz e foram reprimidas. E agora, a partir do momento que elas conseguem falar, ó, isso me incomoda, isso me machuca, as pessoas falam que é mimimi. Mas é porque essas pessoas estão tendo espaço e voz, coisa que não tinham antes. A gente está falando aqui da questão das pessoas negras, a questão dos nativos, mas tem a questão das mulheres que a gente está falando também, né? Então, é mimimi a cultura do estupro, por exemplo? Ai, claro que não, Tati, cultura do estupro. Mas a cultura do estupro envolve a cantada no meio da rua. É a cultura do estupro. Então, o fato da mulher ser encarada como um objeto, a cultura do estupro ela não envolve só única e exclusivamente o ato em si, do estupro em si, mas envolve tudo que está ao redor disso, até chegar a este ato. Entende? Porque o ato em si envolve várias questões. O fato de um homem se achar na liberdade, se achar o suficiente ali na questão de hierarquia, se achar o importante o suficiente para determinar o que a mulher vai fazer ou não com o corpo dela, é a cultura do estupro. Então, o cara, ou estuprar, ou mexer com ela no meio da rua do nada, faz parte da mesma cultura. Ai, mas eu não tive a intenção. É um processo cultural. E quando a gente fala cultura, gente, as pessoas acham que cultura é ouvir música e tal. Cultura é o gesto, o ato. É uma questão cultural. Então, a questão, por exemplo, de você se amedrontar ou se esquivar de uma pessoa, dependendo da forma como ela está vestida, enfim, dependendo de tudo, é cultural. E é tão enraizado na gente que o lance do etnocentrismo, né, que eu estava conversando no vídeo, porque eu converso com vocês no vídeo, tá? É gravado, mas eu converso com vocês. E o etnocentrismo é muito disso, assim. Nós somos, muitas das vezes, etnocêntricos, sem a gente perceber, porque não é uma coisa que é tipo assim, eu acho esquisito e acabou. Não, tipo assim, se o meu comportamento é comer de garfo e faca, e eu vejo uma pessoa comendo de colher ou com a mão, e acho estranho, acho esquisito, acho errado, isso é ser etnocêntrico. Então é muito enraizado na gente, sabe? É muito difícil se desprender, de se livrar disso. E eu entrei numa discussão esses dias com uma pessoa que eu admiro e tal, com uma mulher que eu admiro muito, porque ela virou e falou assim no Twitter: porque enquanto as mulheres continuarem com esses comportamentos, a gente não vai se livrar do machismo. Cara, aí é que tá. A competição entre mulheres, por exemplo, né? Porque a pessoa falou vários casos, e eu já vivi vários casos também, porque as mulheres que me sabotam, eu já vivi isso várias vezes. Mas assim, a gente foi criada nesse mundo patriarcal e machista, né? E a partir do momento que a gente tem essa criação, tá na gente. É difícil a gente tirar. Muitas das vezes eu uso palavras que eu fico, opa, peraí, não é assim, Tati, calma aí, não é desse jeito. Porque eu fui criada nesse ambiente, eu estou inserida nele, é difícil pra caramba ser algo diferente. E aí, muitas das vezes, as pessoas, ao invés de questionar isso ou de querer aprender, elas não conseguem admitir que elas estão erradas. A gente tem que ter humildade de admitir que a gente está errado. Poxa, te ofendi? Foi mal, não foi minha intenção, me desculpa, eu não vou fazer de novo. Ou pensar, por que eu ofendi? Qual que é o sentido? É ter essa lógica, sabe? É muito mais profundo. O interesse, por exemplo, com relação à competição entre mulheres, né? Gente, dentro de um sistema em que a mulher é subjugada, em que a mulher é inferior, em que a mulher é menor, o que é mais interessante? As mulheres se unirem ou as mulheres se separarem? As mulheres se separarem. Então, o que eu vou incentivar
nas mulheres? Competição. Então, é igual quando eu detesto essa frase, a mulher se arruma para outra mulher. Eu detesto isso. Mas, infelizmente, muitas de nós fomos ensinadas a isso. Não, eu preciso me arrumar porque a fulana vai estar lá. A fulana vai me julgar. E a gente foi ensinada a julgar mesmo. A minha mãe está na casa dos 50. Ela julga as mulheres. E eu fico, mãe, não é assim, mãe. Mas porque foi ensinado assim. Você olha as revistas, foi ensinado assim. Ah, porque fulana, você viu a roupa da fulana? Sabe? E o povo encara isso suave, tá? Mas falar da roupa e tal, não sei o quê. Mas é desse jeito, é sempre de uma forma pejorativa.